Fala galera, tudo tranquilo? Vamos dar prosseguimento aqui aos nossos estudos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a lógica de modernização durante, ou a partir do período do regime militar, não é isso? E só para contextualizar aí, regime militar, ditadura militar de 1964 até 85, tá bom? Obviamente a gente vai trabalhar de uma forma mais geral aí, colocando, analisando um período como um todo, não é através de momentos específicos ou de governos ditatoriais específicos, tá bom? Então, nosso foco aqui é a década de 70, momento onde a Revolução Verde chega com força no Brasil. E com isso, a gente pode perceber a relação direta entre os interesses empresariais e as políticas públicas, ou seja, o Estado brasileiro, através de uma orientação política, favorecendo a compra de terras, o avanço da fronteira agrícola na direção sul-norte, incorporando territórios nesse sentido, presença de territórios no centro-oeste, avançando aí para a região amazônica, apresentando a região amazônica como região estratégica. Então a gente precisa entender isso, criando infraestrutura de transporte, de comunicação, financiando a compra de maquinários, a compra de insumos modernos, criando a Embrapa, a empresa brasileira de tecnologia agrícola a partir do iníciozinho dos anos 70, tá bom? Extremamente importante devido às suas pesquisas sobre solo, sobre pesquisas sobre sementes geneticamente modificadas, a parte de biotecnologia chegando ao Brasil para atender esses interesses empresariais ligados ao agronegócio. Então a biogenética já faz parte aí dessas preocupações, dessas necessidades desse campo econômico empresarial, tá bom? Certo? E com isso eu fiz aqui uma seleção, na verdade, vocês vão reparar que a gente está falando sobre os impactos da Revolução Verde. Eu dividi em 3 colunas, tá? Para facilitar o entendimento. Nessa primeira coluna a gente vai estar falando sobre as características específicas do agronegócio. Na segunda coluna a gente vai estar falando sobre as consequências socioeconômicas do agronegócio. E na terceira coluna a gente vai estar falando sobre as características socioambientais do avanço do agronegócio. Obviamente, o que eu destaquei para vocês é com base naquilo que geralmente aparece numa prova, ou que comumente pode ser cobrado numa prova, tá certo? Então, eu tentei colocar, inclusive, aqui possíveis e prováveis opções de gabarito nas questões objetivas, ou, de certa forma, formas, tópicos importantes para você desenvolver uma questão discursiva, tá? Para facilitar esse entendimento. Então, vou começar aqui na primeira coluna, que fala justamente sobre as características, os objetivos, as práticas, que estão ligados ao agronegócio, tá bom? Primeiro, é uma agricultura empresarial, daí o nome agronegócio. Então, se é uma agricultura empresarial, o objetivo primeiro é atender os interesses econômicos. Isso vai ficar um pouco mais gritante quando nós falarmos sobre a necessidade de um modelo mais sustentável. Aí você vai fazer aquele link com o modelo da agricultura familiar, com o modelo da agricultura agroecológica, tá certo? A agricultura orgânica. Beleza? Então vamos lá. Então quando a gente está falando de empresarial, a gente está se referindo inclusive com a presença de grandes empresas internacionais. Então a gente pode perceber que a Revolução Verde vai trazer um campo de investimentos para diversas áreas, para diversos campos de investimentos. Obviamente, dentro dessa tendência capitalista de competição, nós vamos ter um processo de canibalismo empresarial. Então a gente vai perceber também uma oligopolização muito forte entre as empresas que estão relacionadas a esses setores. Empresas que vão fornecer insumos modernos, sementes geneticamente modificadas, maquinários variados, vão participar de forma direta, inclusive no processo produtivo, tá bom? E de certa forma, galera, não tem como separar o setor primário do secundário e do terciário dentro dessa grande cadeia produtiva, como nós estudamos os complexos agroindustriais, essa cadeia comandada pelos capitais financeiros, tá bom? Então, quando a gente fala de agronegócio, a gente não pode isolá-lo, ou de certa forma minimizar a sua atuação apenas no campo, apenas na produção primária, tá bom? Quando a gente fala de uma produção voltada para o mercado externo, a gente está falando justamente daqueles produtos que têm uma valorização no mercado muito forte, aqueles produtos que têm um destaque muito grande nesse comércio internacional. Inclusive, a gente pode fazer uma relação com a própria divisão internacional do trabalho. Países como o Brasil, ao longo da divisão internacional do trabalho, passando pela primeira DIT, a DIT da colonização, a segunda DIT, aquela DIT da industrialização e a atual DIT, se apresentam como países cujas economias estão relacionadas muito fortemente
à exportação de produtos primários, tá certo? Uma dependência muito forte ainda na esfera econômica da exportação primária. Eu queria chamar a atenção para vocês sobre o que vem acontecendo no Brasil, né? Puxando o gancho para isso. Muitos cientistas já apontam o medo de primarização da economia. Então é um retrocesso em termos da divisão internacional do trabalho, certo? Chamando atenção para o medo de comoditização do território, uma vez que os principais produtos de exportação são grandes mercadorias agrícolas que são, né, negociadas em bolsas e mercados futuros nas bolsas de valores. São as chamadas commodities agrícolas. Olha o grande destaque da soja. Então, o objetivo dessas commodities é atender aos interesses empresariais, é uma produção voltada para a exportação, e com isso você pode relacionar, inclusive, a questão, por exemplo, né, da água virtual. Então, quando você exporta a soja de uma forma, né, indireta, você está exportando solo, você está exportando atmosfera, você está exportando água. Tudo bem? Então a gente precisa levar em consideração todas essas dinâmicas, toda essa complexidade produtiva, tá bom? Então esse medo de comoditização do território. Dentro dessa lógica também, alguns vestibulares chamam atenção para a orientação política brasileira através de um grande controle por parte do Legislativo Federal de representantes diretos ou indiretos de grandes empresários agrícolas, pecuaristas, agricultores de exportação, grandes empresas de mineração, que são a chamada bancada ruralista, né? Esses integrantes aí, diretos e indiretos, formam a chamada bancada ruralista, que hoje representa mais de 50% do Congresso. Algumas questões pedem essa relação, ou seja, pedem como isso, né, trava as relações de reforma agrária tão necessárias para que o Brasil possa vencer esse estigma do subdesenvolvimento. Alguns autores chamam a atenção como isso interfere diretamente na pauta de exportação brasileira, como isso interfere, por exemplo, na legislação ambiental, no cumprimento de leis, na fiscalização, na punição dos envolvidos por crimes ambientais, tá certo? Então, muitas questões pedem, né, esse olhar um pouco mais geralzão aí, né, incorporando vários aspectos de análise, tá bom? Então, é uma agricultura que exige muita capitalização, né? Você tem fortes investimentos em maquinários, em pesquisa, em tecnologia, em mão de obra qualificada, tá? Em técnicas de plantio moderno, utilizando aí alta tecnologia, né? Sensoriamento remoto, utilizando imagens aéreas, imagens de satélites, utilizando sensores, utilizando drones, utilizando centrais climatológicas, utilizando aviões, tá bom? Para pulverização, né, de veneno, tá bom? Então a gente precisa entender essa alta tecnologia. Então, com isso, obviamente, você vai relacionar o agronegócio como um sistema intensivo. Lembraram daquela relação entre terra, capital e trabalho? Então você tem um grande investimento, ou seja, uma grande demanda de investimentos, né, nas mais variadas necessidades, e, consequentemente, você tem uma menor dependência da terra, ou seja, você consegue extrair mais sem necessariamente, né, avançar, incorporar mais terras, isso chama-se de alta produtividade, certinho? E ao mesmo tempo você também gera uma menor dependência de mão de obra, uma vez que é uma produção extremamente mecanizada, altamente mecanizada. Tá? Eu queria chamar a atenção para vocês da seguinte situação, né? Cara, são fortes investimentos, consequentemente, você precisa aumentar ao máximo a produtividade no campo de forma a justificar esses investimentos em termos de retorno do lucro. Então é importantíssimo perceber isso, né? Então, para justificar esses fortes investimentos, você precisa ter uma produtividade elevadíssima. E quando a gente fala também de um modelo intensivo, é extremamente importante perceber que é um modelo que vai tentar minimizar ao máximo a dependência natural. Então, por exemplo, quando a gente fala de dependência natural para a agricultura, a gente está falando de solo, a gente está falando de relevo, a gente está falando de clima, tá certo? Existem climas mais adequados para determinado tipo de cultivo. O ideal é que nós tenhamos planícies, né, para o plantio, certo? Algumas áreas, por exemplo, não favorecem a mecanização por apresentarem relevos acidentados. Tudo bem? Tudo isso está envolvido aos interesses, né? Condições climáticas favoráveis, né? Com índices pluviométricos assim, bem equilibrados. Então, através de alta tecnologia, né, você tem a correção do solo, você tem sementes geneticamente modificadas, você tem, né, a utilização de controles, né, remotos dessa produção.
tudo bem? Então você tem um envolvimento com a alta tecnologia que demanda também mão de obra qualificada, né? Especialistas, mão de obra especializada e mão de obra qualificada, certo? Com isso, o que nós vamos ter? Aquela lógica, né, que era defendida pela Revolução Verde, pelos defensores da Revolução Verde. Isso vai permitir, né, incorporar mais terras ao processo produtivo, ou seja, terras que até então áreas, né, porções do espaço geográfico que não apresentavam naturalmente condições tão adequadas para a produção, essas áreas podem ser utilizadas através de uma irrigação, através de uma adequação das sementes, a partir, né, de um processo de correção do solo, tá certo? Só que por outro lado a gente precisa entender que essas transformações elas não trouxeram benefícios sociais, certo? Pelo contrário, o objetivo não é o objetivo de produzir alimentos. O objetivo não é atender a subsistência, a policultura. Pelo contrário, o objetivo é empresarial. Então a gente vai perceber as relações sociais e as relações ambientais dentro, né, dessa lógica, né? Defendia-se o que inicialmente? Que você teria a incorporação de mais terras, o aumento da produtividade, consequentemente isso traria um aumento da produção e com isso você poderia ter um barateamento da oferta de alimentos, alimentos mais baratos seriam alimentos mais acessíveis seriam, né, fundamentais para reduzir a fome, reduzir a miséria e, consequentemente, diminuir, né, todas as heranças do colonialismo dentro de uma lógica de subdesenvolvimento. Então, os países, a partir desse aumento da produção e da produtividade no campo, dessa lógica de modernização, poderiam avançar, né, no caminho do desenvolvimento. A gente pode perceber que são falácias, né, que foram apresentadas, tá legal? Então, espero que vocês tenham entendido aí essa primeira coluna aí do esquema, né, representando as características. O que é importante? Da gente relacionar essas características às consequências sociais e às consequências ambientais. Tá claro para vocês? Espero que sim. Qualquer coisa é só gritar.